Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amados irmãos e irmãs, ao ouvir essas palavras do Senhor, somos convidados a entrar num lugar de descanso espiritual, onde o medo não tem poder e a ansiedade não encontra morada. Porque não é apenas um homem nos dizendo não temas, mas é o próprio Deus eterno, Criador do céu e da terra, sustentador de todas as coisas, aquele que nunca falhou e nunca falhará, que nos olha nos olhos e declara: Eu sou contigo. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Quantas vezes caminhamos pela vida carregando pesos que não nos pertencem? Quantas vezes encaramos desafios como se estivéssemos sozinhos, quando na verdade o Senhor está presente em cada passo, segurando nossa mão? É por isso que Ele nos lembra: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus presente. Ele não apenas observa de longe, Ele se envolve, Ele age, Ele intervém. O medo, irmãos, é uma prisão que paralisa, que rouba a paz e que nos impede de avançar. Mas a palavra de Deus é a chave que abre essas portas. Quando Ele diz: Eu te fortaleço, isso não é uma promessa vaga, é um compromisso divino. Ele nos reveste com uma força que não vem da nossa carne, mas do seu Espírito. É a força que sustenta no dia da aflição, que mantém de pé quando as circunstâncias tentam nos derrubar, que reacende a chama quando tudo parece frio. E Ele não apenas nos fortalece, Ele também nos ajuda. E essa ajuda não é qualquer ajuda, é socorro certo, presente na hora da angústia, capaz de mover céus e terra, capaz de abrir caminhos onde não existem, capaz de transformar lágrimas em testemunhos. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade agora. Talvez as ondas estejam altas, o vento esteja forte e o barco da sua vida pareça prestes a afundar. Mas lembre-se, quem está contigo é aquele que acalma o mar com uma só palavra, aquele que ordena e tudo obedece. E ele conclui: Eu te sustento com a destra da minha justiça. Sustentar significa não deixar cair, não permitir que sejamos vencidos, não permitir que sejamos envergonhados. A destra dele é símbolo de poder, autoridade e vitória. É a mão que segura com firmeza, que não solta, que nos levanta quando caímos. Por isso hoje, em oração, nos colocamos diante do Senhor, entregando-lhe todos os nossos medos, ansiedades e inseguranças. Dizemos: Pai, eu não quero viver com os olhos fixos nas ondas, mas com um olhar fixo no Senhor. Eu creio que Tu és comigo, que não me abandonas, que a Tua força é suficiente para a minha fraqueza. Eu escolho descansar na Tua promessa, confiar na Tua ajuda e me apoiar na Tua mão poderosa. Senhor, renova a coragem de cada coração que ora agora. Tira o peso do medo e enche-nos de fé inabalável. Ensina-nos a andar não pelo que vemos, mas pelo que cremos. E que a cada novo desafio possamos ouvir ecoando em nosso espírito a Tua voz suave, porém firme, dizendo: Não temas, porque eu sou contigo. Assim oramos, confiando plenamente na Tua fidelidade e no Teu amor eterno. Meus amados irmãos e irmãs, na primeira parte desta reflexão, nós falamos sobre a promessa de Deus que nos diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E vimos que estas palavras não são apenas um consolo passageiro, mas um fundamento sólido sobre o qual podemos construir a nossa fé. Agora, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse versículo, explorando o que significa viver essa promessa no dia a dia, quando o peso das lutas parece esmagar nossos ombros. O Senhor começa dizendo: Não temas. Mas repare que Ele não nos dá essa ordem de forma vazia, como quem apenas quer que ignoremos nossos sentimentos. Ele nos diz para não temer, porque Ele é a razão pela qual não precisamos temer. Não é porque a situação é pequena, não é porque a tempestade é fraca, e nem porque as circunstâncias são fáceis. Não, meus amados.
Muitas vezes a situação é gigante, a tempestade é feroz e as circunstâncias são duras demais para nós. Mas, mesmo assim, Deus nos chama à paz, porque Ele é conosco. O mundo tenta nos convencer que coragem é simplesmente suprimir o medo, mas o que Deus nos mostra é que a verdadeira coragem é substituir o medo pela confiança nele. Coragem não é ausência de perigo, é presença de Deus. Quando Ele diz, "Eu sou contigo", Ele está afirmando que não há lugar, por mais profundo que seja, onde sua presença não nos alcance. E aqui está algo profundo. O medo sempre tenta nos levar a olhar para aquilo que é incerto, mas a fé nos leva a olhar para aquele que é imutável. É por isso que, quando o inimigo sussurra, "Você vai cair", Deus responde, "Eu te sustento". Quando as circunstâncias gritam, "Você não vai aguentar", Deus declara, "Eu te fortaleço". Queridos, precisamos entender que a força de Deus não é emprestada por um tempo limitado, mas é constante enquanto estivermos nele. O versículo não diz, "Eu te fortalecerei uma vez", mas sim, "Eu te fortaleço", no presente contínuo. É uma promessa de renovação diária, como o maná que caía todas as manhãs no deserto. A cada dia, Ele nos dá exatamente a porção de força necessária para aquele dia. Mas há algo mais. Ele não apenas fortalece, mas também ajuda. E ajuda não significa apenas intervir quando tudo está perdido, mas caminhar ao nosso lado, guiando nossos passos, corrigindo nossas rotas e nos dando sabedoria para cada decisão. Muitas vezes, queremos que Deus apenas remova a dificuldade, mas Ele prefere moldar o nosso caráter no meio dela. E isso é ajuda verdadeira. Não apenas tirar o peso, mas nos ensinar a carregá-lo com dignidade e fé, até que chegue o tempo de deixá-lo aos pés da cruz. O texto também nos diz, "Eu te sustento com a destra da minha justiça". A destra de Deus simboliza poder, autoridade e vitória. Não é qualquer mão que nos sustenta, é a mão direita dele, a mão que nunca falha, que nunca perde uma batalha, que nunca solta o que segura. Se a sua mão está sobre nós, não há vento que possa nos derrubar, não há correnteza que possa nos arrastar. E aqui, amados, eu quero que você entenda algo muito importante. Ser sustentado pela destra de Deus não significa que não enfrentaremos ventos contrários, mas significa que não seremos destruídos por eles. O apóstolo Paulo disse, "Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos". Isso é viver Isaías 41:10 na prática. Não é ausência de luta, é presença de vitória. E se hoje você sente que as suas forças se esgotaram, lembre-se, o fim da sua força é o começo da força de Deus. Quando seu tanque está vazio, é aí que Ele derrama o combustível divino que te faz ir além do que você imaginava. Se você chegou até aqui, não foi pela sua própria capacidade, mas pela mão de Deus que te trouxe. Portanto, levante-se neste dia, enxugue as lágrimas, olhe para cima. Aquele que prometeu é fiel. Ele não abandonou você, não desistiu de você, não deixou de acreditar em você. E mesmo que todos tenham virado as costas, Ele permanece ao seu lado dizendo, "Eu sou contigo". E esta verdade seja a âncora da sua alma, que esta promessa seja o farol que te guia nas noites mais escuras, que esta palavra seja o alimento que sustenta o seu espírito, porque se Deus está com você, não há força na terra ou no inferno que possa te derrotar. E assim, seguimos firmes, de mãos dadas com o Pai, sabendo que, passo a passo, dia após dia, Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Amém.